Valores. Afinal de contas, o que são os valores? Os valores nada mais é do que os princípios que regem a nossa vida. Nós tomamos decisões embasados nos nossos valores. Sendo assim, a nossa empresa também precisa ter valores bem específicos, valores que vão regir todo o seu procedimento, todo o seu trabalho. E obviamente que no momento de fazer uma contratação, no momento de fazer um processo de seleção, eu preciso observar se os valores desta pessoa que está entrando no meu negócio conspiram a favor dos valores que a minha empresa tem, para que a gente aconteça esse match. Então, é importantíssimo que a gente defina os nossos valores, obviamente, mas aqui, especificamente, os valores do nosso negócio. Então, afinal de contas, qual é o rumo que o nosso negócio vai tomar, embasado em que princípios, em que valores eu vou tomar as decisões e eu vou ter o comportamento dentro do meu negócio. Então, nós temos, obviamente, algumas perguntas para que você reflita melhor sobre os seus valores, para só então, no final, a gente conseguir identificar os valores do seu negócio. Então, nossa primeira pergunta é: o que a sua empresa considera como intolerável? Entenda que os seus valores pessoais e os da sua empresa, eles vão se misturar um pouco, porque quando a gente entende o que a sua empresa considera intolerável, a gente está falando muito também com relação ao que você considera intolerável, né? Então, nessa questão de valores, a gente precisa entender que os valores do empresário, ele vai estar ali muito mesclado com os valores do seu negócio. Mas com relação à pergunta de número 1, o que a minha empresa considera intolerável é a mentira. Inclusive, eu tenho aí uma posição bem forte com relação a isso. Eu jamais minto para candidatos, para empresários. Se alguma coisa não deu certo, realmente a gente fala a verdade. Tirar vantagem de pessoas, né? Isso também é algo, enfim, um pouco de injustiça. Tem uma coisa que me incomoda muito, que são as injustiças, né? Algum tipo de injustiça. Não entregar os resultados. Então, a gente sempre trabalha para entregar os resultados. Agir com má fé. Sabe aquela pessoa que ela já vai conversar com você, já quer fazer uma negociação, já pensando lá na frente que vai dar errado, né? Então, assim, esse tipo de gente, isso aconteceu algumas vezes, mas esse tipo de gente é um tipo de pessoa que eu não tenho intenção alguma em ter contatos, e sendo assim, não faço negócios com esse tipo de pessoa, independente se eu vou ganhar alguma coisa ou não, porque eu considero isso intolerável, eu não quero que isso faça parte, que isso se comunique dentro do meu negócio. E obviamente, eu sei admirar muito bem a lealdade. Então, uma coisa que eu considero como intolerável é a traição. Depois que você pensar o que realmente você considera intolerável, pense mesmo, porque tem algumas coisas que você precisa agir realmente para tirar isso do seu negócio. Então, pense bem algumas coisas que estão acontecendo, mas você considera intolerável e às vezes você vai aceitando. Então, a gente precisa, para manter os nossos princípios, os nossos valores, precisamos às vezes agir com mão de ferro e deixar esses princípios, esses valores muito claro para todo mundo que faz parte do negócio. No número 2, nós precisamos entender quais são as principais qualidades que distinguem o nosso trabalho, o nosso serviço. No nosso caso, eu acredito que o que distingue muito é o retorno do nosso cliente para o nosso negócio. Então, geralmente, ele compra uma coisa nossa e já compra outras coisas também. Ele sempre se mantém na nossa esteira. Então, a gente tem uma taxa de retorno bem atrativa. Qualidade na execução do nosso trabalho, a transparência na comunicação. Eu acho que eu deixei isso até bem claro na pergunta anterior, sobre como é a forma como eu lido com a vida, com essas questões de mentira, de trapaças, enfim. Direcionar trabalhos únicos para cada pessoa. Eu também já falei para vocês de que nós somos muito flexíveis e a gente consegue encaixar o nosso trabalho, mas de uma forma única para cada negócio, né? Vai depender muito ali das especificidades de cada negócio. Foco nos resultados sempre e inovação. Então, nós estamos sempre inovando. Se você me conhece hoje, né? E se você faz uma mentoria comigo hoje, daqui a 2 anos
eu vou te falar para você fazer uma nova mentoria, porque provavelmente, né, eu já estou em outro nível, assim como aconteceu com alguns clientes, né, de 2 anos atrás, e hoje o nosso trabalho ele é totalmente diferente do que era 2 anos atrás. Depois nós vamos para a pergunta de número 3. Afinal de contas, o que você espera dos seus colaboradores? Eu espero entrega de resultados. Eu espero que respondam todos os nossos clientes em tempo hábil. Eu espero muito que eles se conectem ao maior número de pessoas possível. Então aqui a gente trabalha muito network. Inclusive de passar a importância disso para eles, né? Geralmente o pessoal quando entra aqui, eles mudam um pouquinho o comportamento, porque a gente começa a trabalhar isso, a inserir isso na mente deles, que tem uma empatia na comunicação. Então são questões que nós esperamos aqui dos nossos colaboradores, das pessoas que estão conosco. Qual a história que tem a sua empresa, como ela surgiu, enfim, como são os sócios fundadores? E aí, assim, obviamente que a história da sua empresa, ela também vai de encontro com a sua história como empresário, né? Sua história pessoal, elas se conectam. E é muito importante que essa história seja passada também no momento de integração. O momento de integração é aquele momento feito logo após o processo de recrutamento e seleção, onde você define a pessoa que vai entrar na sua empresa. E ao definir a pessoa que vai entrar na sua empresa, o primeiro contato precisa ser uma integração e não deixá-la trabalhando imediatamente, tá? Então, desenvolva também processos de integração para esses novos funcionários. E aí, nesse processo, é importante que a história da empresa seja passada, até para eles entenderem como tudo aconteceu, né? Quais foram os desafios que a empresa passou. Então, no caso da nossa empresa, a história da nossa empresa, ela se confunde muito com a minha história. Eu me formei em psicologia ali em 2008. Em 2009, eu já abri uma consultoria em RH e foi ali que eu comecei a desenvolver os trabalhos de recrutamento, seleção e de treinamentos. Ao mesmo tempo, também eu comecei a dar aulas, né? Eu comecei a dar aulas aqui, primeiro foi numa escola estadual e depois eu fui para o Senac. No Senac eu trabalhei muito esse lado profissionalizante, né? E ali no Senac eu me mantive por 10 anos. Enquanto estava no Senac, eu continuei fazendo esses trabalhos, né, de uma forma extra. E somente em 2021, no ano passado, é que nós formalizamos ali o negócio, né, que realmente nasceu um negócio fora da curva e eu abandonei os outros trabalhos que eu tinha e me dediquei totalmente à empresa. Então, mas a nossa história é uma história aí de mais de 12 anos, né, a história que nós temos aí dentro do negócio, desenvolvendo esses trabalhos. Acredito que é importante a gente entender que se eu desde essa época eu tivesse mantido, provavelmente os meus resultados seriam outros, né? E só que eu não tinha maturidade na época para seguir, porque empreender é uma matéria árdua, é muito árduo, extremamente desafiador. Então, minha história foi essa história e eu espero que vocês também, nesse momento, revejam a história de vocês, que com certeza tem muito a agregar, né, na vida das outras pessoas que estão com vocês. E depois que a gente reflete sobre as 4 perguntas novamente, a gente precisa descrever aí uma lista de valores, né, realmente de valores que vamos seguir dentro do nosso negócio. Os nossos valores são tão fortes que inclusive esse primeiro valor eu tenho ele tatuado na minha pele: fé. Eu não consigo entender uma outra palavra que se encaixe melhor ao empreendedorismo, né? Quando eu disse para vocês que eu realmente abandonei para seguir com o negócio e viver do negócio, eu tive que me embasar muito na fé, naquele sentido de acreditar que as coisas vão dar certo. Porque hoje você tem 20 mil reais na conta e amanhã você tá comendo 5 mil. Então o negócio, quando inicia, ele é muito volátil, né? Ele é uma verdadeira gangorra, até que você realmente consiga estruturá-lo para que ele se solidifique. Demora ali um tempo. Então a gente precisa de muita fé. Eu tenho muita fé em mim,
fé no nosso negócio e principalmente eu tenho muita fé nas pessoas. Acredito que seja esse um dos motivos que eu trabalho tanto essa questão da educação e que eu queira sempre falar de educação de alguma maneira, né, da minha maneira para as pessoas, porque eu acredito que é isso que transforma. E também pela minha fé gigante nas pessoas. Eu tenho uma fé que eu não consigo mensurar o tamanho. Então, fé é o nosso primeiro valor, é um princípio que eu tenho assim muito forte em mim e cada dia mais ele se transforma e ele fica mais forte. Depois temos a união. Vocês estão nesse curso justamente para entender que sozinhos vocês não conseguem ter os resultados que vocês querem alcançar. Eu também sozinha não conseguia ter os resultados que eu quero alcançar. Então, só por meio da união e colaboração é que nós conseguimos alcançar estes resultados. Pois vem o aprendizado. Nós somos eternos aprendizes. Por mais que eu esteja aí há 12 anos, eu falo para as minhas estagiárias no processo de integração, no primeiro dia eu falo o seguinte: olha, por mais que a gente esteja fazendo assim, se você tiver uma ideia pra gente mudar e pra gente melhorar, eu quero ela, porque eu quero aprender com você. Então eu aprendo todos os dias, né? Eu dou mentorias, mas eu também aprendo muito com os meus mentorados. Inovação, que é justamente esse processo de inovar o tempo todo, né? De não ficar acomodado com o que você já tem. Eu tenho uma inquietação latente que vem me acompanha desde a minha infância. Então, por isso a inovação, governança, porque nós queremos ser reconhecidos, né? Nós queremos reconhecimento lá no topo, realmente, como os primeiros, né? Alcançar aí a nossa estrada, nossa jornada que a gente está buscando. E, obviamente, resultado. Porque o tempo todo, todo o nosso trabalho, nós conseguimos enxergá-lo por meio do resultado que ele oferece. Então, vocês precisam identificar dentro do negócio de vocês quais são os princípios, quais são os valores que vocês querem trabalhar dentro do negócio de vocês. Eu sugiro para que vocês coloquem de 3 a, no máximo, 8 princípios, 8 valores. É uma média de 5, eu considero um número interessante, tá bom? Então, reflitam. Observem essas respostas anteriores, as 4 respostas anteriores, e de fato coloquem valores que estão bem próximos ao que vocês querem, ao que vocês buscam alcançar, ok? Então, até o nosso próximo módulo.